No futuro, os Estados Unidos foram devastados por uma severa seca e as pessoas estão dispostas a matar por água. A maioria da população foi embora, mas a família Home permanece porque o pai, Ernest, acredita que as plantas crescerão novamente se conseguirem um pouco de água. Ele lembra de quando a terra era verde, mas seu filho Jerome não tem essas lembranças. Um dia, 2 ladrões tentam arrombar um pequeno prédio na fazenda de Ernest, queimando a fechadura. Ernest o surpreende e atira. Matando um deles. O segundo ladrão pede misericórdia, explicando que foi informado que havia água ali. Ele alega precisar urinar e começa a tirar as calças, mas Ernest vê uma arma escondida e o mata. Jerome testemunha a cena de longe e diz que poderia ter ajudado, mas Ernest apenas lhe pede para chamá-lo de pai, em vez de seu primeiro nome. Ernest então destranca o pequeno prédio, revelando uma bomba, mas ela não lhes dá água. Sem outra opção, eles continuam a jornada com sua mula, encontrando os Watermen, um grupo que detém o monopólio da distribuição de água extraída de poços profundos através de um acordo com o governo. Ernest troca suprimentos por água com eles, lembrando Jerome de não irritá-los devido ao perigo que representam. Ernest tenta convencê-los a fornecer água para sua fazenda, mas os preços são exorbitantes. No caminho de volta para casa, a mula cai e se fere gravemente. Com o animal em agonia, Ernest atira nele para acabar com seu sofrimento. Jerome chora, mas promete que teria conseguido. Ao chegarem à fazenda, a irmã de Jerome, Mary, serve mais para eles. Ela limpa os pratos com terra enquanto Ernest ouve rádio e Jerome desenha animais, seus únicos hobbies. De repente, Ernest ouve um barulho e descobre que Mary saiu furtivamente pela janela para se encontrar com seu namorado secreto. No dia seguinte, Jerome e Ernest vão a uma casa de leilões administrada por Sam para adquirir um robô chamado Simulate Shadow, ou SIM, para substituir a mula. Sam e Son, Flem, também participa do leilão e disputa até o fim, mas Ernest consegue vencer, agravando sua dívida. Depois, eles visitam a mãe das crianças, Catherine, no hospital. Ela sofreu um acidente e não consegue andar. O hospital possui uma máquina especial que o ajuda a caminhar, mas a única maneira de levá-la para casa seria comprando essa máquina cara. Após uma tarde agradável com Catherine, pai e filho retornam para casa. No caminho, eles encontram Robbie e Souz com seu bebê. Ernest os critica por usarem o filho para pedir esmolas, mas depois leva um pouco de água para eles. O casal considera vender o bebê por falta de recursos, mas Ernest os aconselha a não fazer isso e promete ajudá-los com água. Mais tarde, na fazenda, Flem aparece, revelando ser o namorado secreto de Mary. Ele pede para emprestar Sim e promete pagar uma taxa de aluguel, mas Ernest se recusa a menos que Sam forneça uma garantia. Flem fica ofendido e avisa que Ernest nunca conseguirá irrigar a terra antes de partir. Quando Jerome e Ernest encontram os Watermen novamente, Sim ajuda a agilizar a negociação, e Ernest começa a convencê-los a considerar instalar uma tubulação de água em sua fazenda. Ernest então começa a desenterrar sua velha bomba para os Watermen avaliarem. Enquanto trabalham, ele aconselha Jerome a sair e conhecer pessoas, mas Jerome prefere cuidar da família. No caminho de volta, eles veem Flem passando em alta velocidade. Na fazenda, Mary está lavando roupas de forma improvisada com um aspirador de pó. Ernest chega e proíbe Mary de sair novamente, levando a uma discussão. Mary, irritada, diz que é adulta o suficiente para fazer o que quiser e confessa seu amor por Flem, tentando fugir. Ela esbarra em Jerome e pede dinheiro a ele, mas Ernest a alcança e a impede de sair. Mary chora, acusando Ernest de ter falhado com a família. Em resposta, ele a tranca em seu quarto. Algum tempo depois,
Ernest e Jerome acordam e percebem que sim, foi roubado. Ernest suspeita de Flem e vai até a casa dele, mas Sam informa que Flem partiu de caminhão para as montanhas naquela manhã. É revelado que a fazenda de Ernest anteriormente pertencia a Sam e Flem está obcecado com o que a família perdeu, embora Sam acredite que a terra é infértil e que a água não fará diferença. Ernest segue para as montanhas para investigar e é atacado. À noite, ele acorda no acampamento dos Watermen, onde é acusado de ter roubado seus suprimentos usando sim. Ernest nega, mas o líder, Caleb, o ataca. Depois de uma luta intensa, Ernest consegue roubar a faca e o rifle de Caleb. Disparando o rifle no ar, ele foge, com Caleb gritando ameaças. No caminho para casa, Ernest encontra Flem dormindo perto do fogo, com Sim ao lado. Flem havia roubado a máquina e os suprimentos para incriminar Ernest. Ernest espera até de manhã para acordá-lo com o rifle apontado para seu rosto e então amarra Flem assim, que carrega os suprimentos. Enquanto caminham sob o sol quente em direção aos Watermen, Flem provoca Ernest mencionando Mary. Ernest reage puxando a corda e fazendo Flem cair. Com o calor intenso e a sede, Flem convence Ernest a parar para beber. Os suprimentos contêm álcool em vez de água, e Ernest, devido ao seu vício, acaba ficando bêbado. Flem finge beber enquanto explica que roubou a máquina para sobreviver, afirmando que Caleb quer a cabeça de Ernest. Ele até oferece dinheiro a Ernest, mas a história soa suspeita. Ernest tenta se levantar, mas o álcool o deixa tonto, mal conseguindo se mover. Esse era o plano de Flem o tempo todo. Ele aproveita a oportunidade para golpear Ernest com uma pedra, fazendo-o bater a cabeça em um penhasco. Enquanto sangra e perde a consciência, Ernest tem um flashback do acidente de carro de Catherine, causado por sua bebedeira. Mais tarde, Ernest acorda amarrado assim, e Flem despeja mais álcool em sua boca, gritando descontroladamente. Flem retorna à fazenda e Mary pula em sua bicicleta para fugir com ele. Preocupado com Ernest, Jerome decide procurá-lo. Quando a noite cai, ele encontra Sim no acampamento dos Watermen, que informam que seu pai morreu devido a um acidente com a máquina. No funeral, Mary volta e os irmãos choram juntos. Eles visitam a mãe para dar as más notícias. Flem os leva de caminhonete. Na fazenda, um Jerome furioso começa a bater em Sim com um martelo, mas Flem o impede. Ele explica que a tristeza é difícil, mas não deve destruir uma fonte de renda. Flem se oferece para se tornar o novo chefe da família, para ajudar os irmãos, e revela que Mary está grávida. Flem tem grandes planos para ir à fazenda, e Jerome concorda em deixá-lo tentar. À tarde, Flem leva suprimentos para os Watermen e pede que Caleb instale um cano de água na fazenda. Caleb reluta, mas Flem o culpa pela morte de Ernest, já que o rifle e a faca de Caleb foram encontrados com o corpo. Temendo as consequências, Caleb concorda em desviar água para a terra dos irmãos. Poucos dias depois, a nova bomba é instalada e Flem trabalha duro para plantar e cultivar trigo, irrigado por aspersores. A família agora pode tomar banhos de verdade. Algumas semanas depois, Jerome fica surpreso ao ver uma folha brotar e, eventualmente, a terra fica coberta de plantas maravilhosas. Para comemorar, Flem e Mary se casam e tatuam as iniciais um do outro nas mãos. Durante a festa, Flem bebe e pensa na morte de Ernest. Alguns dias depois, Sam aparece na fazenda com 2 homens do banco. A dívida de Ernest é enorme e eles querem que Flem pague. Flem tenta intimidar os homens com sua bicicleta, mas Sam explica que ninguém quis comprar a terra e Ernest a possuía porque nunca se mudou. Com a água e as colheitas, o banco pode vendê-la. Então, Flem deve pagar para não perder a fazenda. Naquela noite, Flem coloca Sim na caminhonete e pega Rob e seu bebê. Ele finge que vão perguntar preços, mas na verdade vende o bebê contra a vontade de Rob. Rob, desesperado, exige seu bebê de volta, mas os compradores abrem fogo, matando-o.
Flem também é alvo, mas ele foge, deixando a máquina para trás. Durante a troca de tiros, Sim é danificado e ativa um modo que o guia de volta à fábrica original. No dia seguinte, Flem paga o banco com o dinheiro da venda do bebê, mas diz aos irmãos que vendeu Sim para Rob. Enquanto isso, Sim chega à cidade e é encontrado por Colvin, o construtor, que localiza as informações do proprietário e liga para a fazenda. Jerome atende a ligação, fica desconfiado e corre para o mercado local. Lá, ele vê Flem conversando com Sus, que está fingindo segurar um bebê. Jerome tenta falar com eles, mas Flem rapidamente leva Sus embora. Mais tarde na fazenda, Jerome pergunta a Flem sobre Rob, e Flem mente dizendo que Rob levou Sim e abandonou a família. Determinado a descobrir a verdade, Jerome anuncia que visitará sua mãe, mas na verdade pega um ônibus para a fronteira. No entanto, os guardas não o deixam passar, porque ele é menor de idade sem um tutor. Naquele momento, ele é abordado por Anna, que se oferece para ajudá-lo a cruzar se ele pagar. Jerome concorda e Anna o coloca em um caminhão cheio de galinhas. Em algumas horas, o caminhão chega à cidade e Jerome se encontra com Anna, que o leva para a fábrica. Ela só pega metade do pagamento, explicando que ele não precisa de um guia para voltar, pois ninguém o impedirá de sair. Antes de partir, Jerome pergunta se ela conheceu alguém chamado Ernest, mas ela não reconhece o nome. Jerome se encontra com Calvin, que lhe mostra todas as funções da máquina. Os olhos de Sim são câmeras que capturam imagens para reflorestamento e registraram tudo o que Sim viu. Calvin ensina Jerome a usar a máquina e lhe dá um pouco de privacidade. Jerome fica emocionado ao ver seu pai novamente nas gravações, mas isso se transforma em horror quando ele descobre que Flem matou Ernest. Flem amarrou Ernest à máquina e a enviou na direção do acampamento dos Watermen, fazendo parecer que Sim havia perdido o controle e arrastado Ernest para a morte acidentalmente. Jerome tem um colapso no meio do escritório. À noite, começa a chover na fazenda pela primeira vez em mais de uma década. Jerome retorna e parece calmo, perguntando a Flem como ele trouxe Sim de volta. Flem fica confuso e verifica o celeiro, chocado ao ver Sim ali sem danos. Ele diz que Rob deve ter trazido de volta por culpa. Poucos dias depois, Jerome visita Catherine de verdade e promete cuidar dela como Ernest fez. Uma tarde, Flem e Jerome estão caçando animais para proteger as plantações. Flem falha em todos os tiros e passa o rifle para Jerome, culpando a arma. Jerome, tentado a atirar em Flem, decide em vez disso matar um veado, provando que o problema era a mira de Flem. Ao voltar para casa, Jerome esconde o rifle em seu quarto. Durante o almoço, Jerome menciona que recebeu uma ligação de Rob, que está procurando por Flem. Flem fica irritado e explode, acusando Jerome de mentir. Mary o repreende e Jerome mantém sua história, levando Flem a sair correndo da sala. No dia seguinte, Flem recebe uma carta escrita por Jerome, fingindo ser Rob e pedindo para se encontrar nos penhascos devido a um problema. Antes de partir, Flem procura o rifle e Jerome diz que o levou para consertar, já que Flem havia reclamado da arma. Flem finge concordar e se desculpa pela explosão no almoço. Armado com uma faca, Flem vai até os penhascos com Sim e começa a chamar por Rob. De repente, ele cai em um poço escondido, quebrando as pernas. Flem grita de dor e implora por ajuda a Sim, que não entende. Nesse momento, Jerome aparece com uma pedra na mão, fazendo Flem perceber que Jerome sabe a verdade. Flem implora por misericórdia, mas Jerome apenas o encara, deixando-o sofrer sob o sol. Eventualmente, Flem começa a gritar por ajuda novamente, implorando a Jerome para pensar em Mary e no bebê.
ele faz um longo discurso sobre arrependimento, irritando Jerome a ponto de atirar em Flem, matando-o. Quando Jerome volta para casa, ele deixa Mary acreditar que Flem a abandonou sem revelar a verdade sobre a morte de Ernest. Com o dinheiro das colheitas, eles podem comprar comida de verdade e finalmente adquirir a máquina necessária para que Catherine possa viver com eles. Jerome apaga todas as filmagens de Sim, pronto para recomeçar. Deixe seu filme favorito aí nos comentários que irei adicionar à lista. Um abraço e até a próxima!